A paz de Cristo. Bom dia. Graças a Deus. Glória a Jesus. E para você que está aqui no templo, a lição é a lição de número 3. Vamos falar hoje sobre um tema muito especial: o arrebatamento. Glória a Deus. Vamos falar sobre um tema muito especial e relevante da Igreja de Jesus. Graças a Deus. Aí na sua revista, vamos para o texto da nossa lição, texto que está em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17. Vamos fazer a leitura deste texto. Está escrito assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Graças a Deus. Eu quero que você leia comigo o texto áureo dessa lição, todos juntos aqui num único som, uníssono. 1, 2, 3. Num momento. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Porque a trombeta vai soar e nós iremos com o Senhor. Graças a Deus. A trombeta vai soar, pode acreditar, e você vai ouvir esse som, você vai ouvir a trombeta do Senhor tocando, e nós vamos ao encontro do Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Não é todo mundo que vai ouvir, mas a gente vai ouvir, em nome de Jesus. Mesmo se você estiver morto, saiba, você também vai ouvir. Essa é a esperança da igreja, a esperança do arrebatamento. A mensagem da volta de Cristo não é uma mensagem de terror, é uma mensagem de esperança. Graças a Deus. Então, a lição de hoje, nós temos alguns objetivos. Vamos lá. O primeiro deles é entender o significado do arrebatamento. O que é o arrebatamento? O que significa o arrebatamento para nós? Segundo objetivo, discorrer sobre os milagres que ocorrerão durante o arrebatamento. O que vai acontecer conosco, o que vai acontecer com os mortos, o que vai acontecer com a igreja no arrebatamento. Terceiro, renovar a esperança que o futuro será melhor para quem está em Cristo. Se você está em Cristo, pode ter certeza que você tem uma viva esperança. Agora, quem não tem Jesus, aí a situação é bem diferente. Mas por isso que nós precisamos anunciar o Evangelho, porque Jesus, o nosso Salvador, Ele é a única esperança. E aí vou passar aqui de novo, repetindo o que eu falei na aula 13 do trimestre passado, um aviso importante. Quem estiver assistindo essa aula depois, nós somos uma igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Como uma igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, nós temos um posicionamento. O nosso sistema escatológico segue uma linha, e nós vamos explicar aqui que existem várias linhas teológicas, escatológicas. Respeitamos nossos irmãos que pensam diferente, porém, nós temos a nossa linha, e é isso que vamos defender, e é isso que vamos ensinar, e não vamos fugir disso. Então, portanto, só para vocês entenderem, nós temos aqui a primeira delas, que é a que nós defendemos, que é o dispensacionalismo. Nós somos pré-tribulacionistas. Cremos que Jesus virá buscar a sua igreja antes do milênio. Nós somos dispensacionalistas, porque cremos que Deus age na história da humanidade por tempos, dispensações.
Dividimos a história em 7 dispensações. Nós cremos que Jesus vem buscar a igreja, o arrebatamento, que vamos estudar hoje. E depois, na sequência, acontecerão alguns outros eventos que nós vamos estudar nas próximas lições. Então hoje eu vou me ater ao arrebatamento, a esse trecho que está aqui. Vou tocar levemente em alguns outros pontos da sequência, apenas para se situar no meio aqui do nosso gráfico, mas o foco de hoje é o arrebatamento. Então não falte para você não perder nenhuma dessas mensagens, nenhuma dessas aulas que virão adiante. Bem, então nós temos essa visão que é a nossa, temos o pré-milenismo, que aí a gente dentro do pré-milenismo tem os pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas. Aqui em específico são os pós-tribulacionistas. E aqui nós temos os pós-milenistas, que não creem no milênio em si, vamos dizer assim. Eles são pós-milênio, Jesus volta pós-milênio. E tem o amilenismo. Tem outras igrejas que seguem essas linhas escatológicas. Então, para você se situar, onde nós estamos? Estamos na primeira opção. Nós defendemos esta linha escatológica. Ok? Muito bem. Então, a nossa lição, tópico 1, foi dividida em 4 perguntas. Se você olhar na sua revista, está aí. São 4 perguntas que nós vamos discorrer a partir de agora. Então, eu vou já para a primeira pergunta, que é: qual é o significado do arrebatamento? O que significa arrebatamento? Bem, esse é o primeiro ponto, e se você olhar na sua revista, já começa com uma questão aqui. Primeiro, o arrebatamento é um mistério. Coisa de crente, pentecostal. É um mistério. Aleluia. O que eu vou falar para vocês hoje é um mistério. Só que tem um detalhe importante. Esse mistério já foi revelado. Era mistério na antiga aliança, mas na nova aliança, Paulo, ele trouxe para nós, leia comigo esse versículo em alto e bom som: eis que vos digo na verdade, mas todos, num momento, graças a Deus, aleluia. Deixa eu mostrar para você mais um aqui, ó. Aqui é uma versão na NVT, nova versão transformadora. Onde estava mistério, passou a ser: mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viverem para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. O mistério não era a ressurreição. Veja só, volta aqui a página. A ressurreição já era algo prometido na antiga aliança. Todos os judeus já criam que a ressurreição era algo possível. Todo mundo já acreditava que ressuscitar era algo possível. Inclusive quando Marta, Jesus chega para reviver Lázaro, para chamar, Lázaro já havia morrido. Jesus chega, Jesus começa a conversar com Marta, e Marta diz assim, Jesus diz assim: teu irmão há de ressuscitar. Aí a Marta diz assim: eu sei, Senhor, que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus não estava falando da ressurreição do último dia. Já era uma doutrina estabelecida entre os judeus isto. Agora, o que Paulo está dizendo é realmente um mistério. Ele recebeu uma revelação especial de Deus. E essa revelação especial de Deus que ele recebeu, ele foi e escreveu e deixou registrado para nós. Então é privilégio de nós que estamos na nova aliança da igreja de Jesus, recebeu agora a revelação de um segredo. Esse mistério agora foi revelado. E ele está dizendo: olha, quem estiver vivo, esse é o segredo. O que acontece quando Jesus vier com quem estiver vivo? Vai entrar no céu desse jeito aqui? Não, com esse corpo aqui não. Vai ser transformado.
Esse corpo que você tem, o nosso corpo será transformado num corpo de glória. Você está com problema de saúde, você está com sobrepeso, você tem algum tipo de problema, não importa, porque o seu corpo não entrará com as suas debilidades, ele entrará perfeito, transformado para a glória de Deus, aleluia. Então esse é um mistério, e aí Paulo, ele continua revelando o mistério, e aqui na versão NVT também, no versículo 51, 52, aliás, aqui é Tessalonicenses, tá? Cancela ali a referência de baixo, é 1 Tessalonicenses, está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: quem estiver morto, ressuscita, quem estiver vivo, é arrebatado, e tanto aquele que morreu, quanto aquele que foi transformado, encontram quem? O Senhor nos ares, para estar para sempre com o Senhor. E Jesus fez essa promessa lá em João 14, antes dele morrer, ele estava falando com os discípulos, ele disse assim: olha, eu vou preparar um lugar, e se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez, para que onde eu vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus fez a promessa, então nós temos aqui algo revelado. Agora, o que significa arrebatamento? O termo arrebatamento, é a palavra grega harpazo, que significa na verdade, arrancar com força, tomar à força, capturar, raptar. Tanto que em inglês, esse termo arrebatamento é the rapture, é o rapto, nós vamos ser tomados. Aqui em São Paulo é costume alguém falar assim: sequestro relâmpago. Imagina que Jesus vem, aleluia, e vai ser um sequestro relâmpago. Num abrir e fechar de olhos, num piscar, você será tirado dessa terra e vai ao encontro do Senhor. Não vai demorar 200, 500 anos para você levar, não, você será arrancado, capturado, raptado, levado, tirado desse mundo para estar para sempre com o Senhor. Outra palavra importante que tem aqui é a palavra encontro, a encontrar o Senhor nos ares. Deixa eu te mostrar outro termo importante, que é o apântesis, que é outro termo grego importante. Por quê? Isso refere-se a um encontro de pessoas importantes. Olha que coisa interessante. Há uma linha teológica que diz o seguinte: imagina o seguinte, quem é a igreja? É a noiva. A igreja é a noiva. A igreja, de acordo com Pedro, com Paulo, ela é um povo especial, zeloso de boas obras. A igreja é um povo irrepreensível, sem manchas, nem ruga, nem coisa semelhante. A igreja, ela é perfeita para Deus. E aí o que acontece? Uma comitiva de pessoas especiais, quando vinha um nobre fazer uma visita a uma cidade, ele anunciava que viria. Então uma comitiva de pessoas selecionadas, e pessoas especiais, eram separadas para ir ao encontro dessa pessoa. Vamos imaginar que o presidente chegue ao aeroporto. Então uma comitiva vai ao aeroporto. Ele não chegou até o local que ele queria. Então esse pessoal sai do seu local, vai até o aeroporto. Se fosse no nosso caso, o aeroporto fica em Guarulhos, não fica em São Paulo. E ele vem para um evento em São Paulo. Então sabe quem que é a igreja? A igreja é esse povo selecionado, que vai ao encontro do Senhor nos ares, para depois vir com o Senhor para o local de destino na sua segunda vinda, que é a terra. Então, vai capturando a mensagem aí. Nós vamos ao encontro, somos um povo especial, que Ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de Jesus é um povo especial. Agora, deixa eu te dar um pouquinho dessa dinâmica. Vamos olhar para isso aqui. Aula de ciências. Presta atenção. Nós temos uma coisa chamada atmosfera. Estamos na Terra.
Nós aqui estamos dentro de uma atmosfera. Só que a Terra ela é dividida em várias camadas. A atmosfera é dividida em várias camadas. Por exemplo, você tem lá a primeira camada onde ficam os aviões, onde estão as nuvens, é a troposfera. É uma área segura, onde os aviões podem circular, onde estão as nuvens. Então você depois tem uma outra parte que é a estratosfera. Depois você tem a mesosfera, onde os meteoros eles pegam fogo quando estão chegando à atmosfera da Terra. Você tem a termosfera, a exosfera, onde ficam os satélites. E tem um detalhe: tem o resto do espaço. Bilhões, sei lá quantos trilhões, sei lá que número que seja isso, que é gigante. Tudo isso Deus fez para a sua glória. A igreja, ela hoje está na terra. E no arrebatamento, a igreja é levada até as nuvens. Até as nuvens. A encontrar o Senhor nos... Aonde é, eu não sei. Esse universo é tão grande, o nosso Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o nosso Deus. Aonde é, ou onde fica esses ares, eu não faço ideia. Mas uma coisa é certa, você vai ser tirado da terra até as nuvens. O texto diz que os que ressuscitam, ressuscitam e vão às nuvens. Depois nós, os vivos, somos transformados até as nuvens. E das nuvens, vamos ao encontro do Senhor nos ares. Jesus vai tirar você desse mundo de pecado. Jesus vai tirar você desse mundo de horror. Você será arrancado da terra. Contra todas as leis da física e da natureza. Você tem que crer num grande milagre. Graças a Deus. Então é isso que Jesus está falando. Agora deixa eu te mostrar e quero que você fique com essa mensagem na sua cabeça. O arrebatamento é um evento desencadeador. Repita comigo: desencadeador. Mais uma vez: desencadeador. Então observa. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, no arrebatamento, a igreja sobe. E aí todos os demais eventos começam a acontecer. É esse evento que nós estamos aguardando. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas Ele virá. Ele virá arrebatar a sua igreja. E lá não haverá mais choro, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, porque todas essas coisas já passaram. Você será arrancado dessa terra. Aleluia. O arrebatamento é aquele dominó vermelho. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. É o vermelhinho. Jesus vai buscar a sua igreja. Aleluia. E na nossa cronologia, voltando para 70 semanas, Deus revelou algo a Daniel. Jesus morreu. Aí o povo rejeita Jesus, o Messias que havia de vir. E então, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A maioria desses que creram são gentios, são pessoas que não eram de Israel. E hoje estamos dentro do que chamamos hoje de parêntese profético, que já dura mais ou menos 2000 anos. Estamos dentro de um parêntese. E só para relembrar você, que o arrebatamento é um evento desencadeador. Aqui está a igreja. A igreja é um parêntese. Numa equação matemática, você resolve o que primeiro? O que está dentro do... Resolve o que está dentro do parêntese. Como é que resolve o que está dentro do parêntese? Tem uma solução para resolver o que está dentro do parêntese. Que aqueles que não rejeitaram a Cristo, que foram aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que se tornaram a noiva, aqueles que hoje são o povo de Deus especial, zeloso de boas obras, você tira a igreja da terra. Onde acontecerá depois a grande tribulação. Então, ao tirar a noiva, ao tirar a igreja da terra, no evento desencadeador,
é como se você apertasse o botão do start. E começou. Tirou a igreja, o resto começa a acontecer. Então há uma coisa que resiste, segundo o texto, até que do meio seja tirado o Espírito Santo que habita na igreja. Quando a igreja é tirada, quando o Espírito que habita na igreja é tirado, não significa que o Espírito Santo não continua, porque ele é onipotente. Mas a questão é na ação dele dentro de nós, como igreja. Quando a igreja sai, o Espírito Santo, nesse aspecto que habita em nós, ele vai. E quando a igreja é tirada, começa a ação do inimigo na terra. Então, só para você guardar essa palavra. A segunda palavra que eu quero que você guarde, repita comigo, é iminente. Repita comigo, iminente. O que significa o arrebatamento ser iminente? Significa que ele pode acontecer a qualquer momento. Eu escrevi errado, misericórdia. Perdoe minha falha, já era bem tarde. Glória a Jesus. Eu não passei pelo revisor, já ficou gravado. A minha esposa já falou, está escrito errado. Já deu sinal para mim, está escrito errado. Aí eu já mudei o slide, amém? Glória a Deus, aleluia. Revelado o mistério, vamos para lá. Vamos para o texto, juntos comigo. Porque glória a Deus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele é iminente. Não há algo que precise acontecer para que o arrebatamento aconteça. O que é ser iminente? Ele pode ser a qualquer momento. Guarde essa frase, a qualquer momento. Não precisa acontecer tal coisa lá em tal lugar para Jesus voltar a buscar a igreja. Não precisa acontecer nada para Jesus buscar a igreja. A igreja daquela época esperava Jesus para os seus dias. Os crentes viviam a iminência da volta de Jesus a qualquer hora. Veja que Paulo, quando ele fala, ele diz assim, e nós os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. O que Paulo está dizendo? Ele estava junto, ele esperava Jesus voltar, ele não sabia exatamente quando ele voltaria. Então para Paulo, a sua perspectiva de volta de Cristo era, ele pode voltar hoje, ele pode voltar a qualquer momento, não há nada que impeça ele de vir buscar a sua igreja. Então Paulo esperava, e nós os que estivermos vivos, olha Tito, estamos aqui esperando a bem-aventurada esperança, estamos aguardando, Jesus pode vir a qualquer momento. Os reformadores esperavam Jesus a qualquer momento, a igreja de Jesus esperava ele a qualquer momento, e parece que ao tempo a gente vai perdendo essa sensibilidade de pensar, Jesus pode voltar hoje, e aí olha só, em Tessalonicenses 5:4, e o versículo 6, mas vocês irmãos não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês são filhos da luz, filhos do dia, e nós não somos nem da noite nem das trevas. Assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ele está falando, espere o Senhor Jesus para hoje. O crente, quando vive a expectativa da vinda de Jesus, ele se santifica, ele vive uma vida como se essa vida fosse o último dia. Eu até vi uma frase, que a pessoa diz assim, viva cada dia como se fosse o seu último, e um dia você vai acertar. Essa é uma teoria importante, porque a gente não sabe o dia que a gente vai. Pode ser que Jesus não volte, mas a gente vá, literalmente. Então você não sabe o dia, você não sabe a hora, você não sabe, você está bem hoje, pode acontecer alguma coisa e de repente você parte dessa terra. Então vivamos cada dia, como disse Paulo, como vivia a igreja, na expectativa, na esperança de que a igreja voltasse. Tanto é que os irmãos de Tessalônica tinham tantas dúvidas, Paulo passou pouco tempo lá, e ele ensinou eles sobre a volta de Jesus.
Tanto que surgiram muitas dúvidas, e por isso Paulo está explicando o que a gente aprende hoje. Porque eles tinham dúvidas sobre a volta de Jesus. E por causa dessas dúvidas, alguns irmãos começaram a ter comportamentos errados. Jesus vai voltar mesmo? Vou vender minha casa, vou vender tudo, e vou torrar todo o dinheiro, porque Jesus está às portas, né? Não preciso cuidar de nada daqui, não preciso trabalhar. Tinha irmão que parou de trabalhar, lá em Tessalônica. Paulo tem que corrigir um erro depois, porque eles interpretaram, sim, Jesus pode voltar a qualquer momento, mas enquanto ele não volta, viva a sua vida, trabalhe, viva a sua vida como se ele fosse o último, mas viva a sua vida. Eu não vou estudar não, porque Jesus vai voltar. Eu não vou fazer tal coisa não, porque Jesus vai voltar. Eu não vou investir não, porque Jesus vai voltar. Eu não quero deixar ir para as pessoas da outra religião. Eu não quero deixar meus bens para as pessoas da outra religião aí, que vai ficar por aí. Então, a gente já fica naquela questão, eu não vou fazer isso porque Jesus vai voltar. Então, vamos corrigir essa perspectiva. Jesus volta, a volta é iminente, a qualquer momento ele vem. Só que porque ele vem, não significa que eu devo ignorar, ok? Bem, qual é a relação, a segunda pergunta da sua revista, do tópico 1, qual a relação do arrebatamento com a grande tribulação? O que tem a ver o arrebatamento com a grande tribulação? Bom, dentro das visões teológicas, tem algumas questões. Tem um pessoal que acredita que a igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação. Tem um outro grupo que acredita que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Tem um outro grupo, que somos nós, que acreditamos que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Então, o que a tribulação tem a ver com um ou com outro? Ela tem tudo a ver no aspecto como nós interpretamos a tribulação. E aí justamente, o que é a tribulação? Vamos ler alguns textos para entender o que é a grande tribulação. Apesar que vai ter uma lição somente para isso, eu só vou passar levemente, apenas para você não ficar boiando, amém? Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ele é chamado de dia da ira. Jeremias 37, que grande dia aquele, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele porém será livre dela. Então também a chamada grande tribulação é um dia como nunca houve na terra. Os judeus já passaram por muitas provações, por muitas tribulações, por muitas perseguições, mas nenhum dia é semelhante ao que será a grande tribulação. E quando ele fala aquele dia, não significa que é um dia de 24 horas, aquele período, aquela época, aquele tempo. E aí ele está dizendo aqui, é um tempo de angústia para quem? Para Jacó, não para a igreja. Já aplicando um pouquinho aqui. Próximo texto, Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ele não nos livra na ira futura, ele nos livra da ira futura. Nós somos livrados. A igreja de Jesus é livre. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Nós seremos guardados da tribulação. E aqui mais uma vez, na mensagem que ele disse à igreja de Filadélfia, ele está dizendo que seremos guardados da hora da tentação. Aqui ele nem diz da tentação, ele diz da hora da tentação. Ou seja, do tempo em que acontecerá a tribulação. Prestem atenção que isso é super importante. Olha só, aqui, só para título de ilustração, a palavra ek é uma preposição que está ali, que é o da, na, da. O que acontece aqui, ele significa ek, significa para fora de, a partir de, a parte de. Significa que é fora desse período. Se você lembrar mais uma questão, a palavra eclésia, como é que escreve eclésia? Eclésia. Os tirados para fora. A igreja é tirada para fora. A gente diz para fora do mundo, para fora do pecado, para fora. A gente vai aplicando. Então a igreja também será tirada para fora desse mundo. Ela não passará pela grande tribulação. Mas haverá uma lição específica para isso, tá? E só para você relembrar, quando Ló estava em Sodoma, há um texto que diz o seguinte: os anjos na casa de Ló dizem para ele: fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá.
falou assim: sai daqui e vai para os montes. Aí o Ló falou: então, mas os montes estão meio... deixa eu ir na cidadezinha ali de Zoar, deixa eu ir numa outra cidadezinha. Não, então vai logo, vaza, corre, porque eu não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Corre. Então o julgamento não vem enquanto você não estiver em segurança. Enquanto a igreja não for tirada, o julgamento não vem. Qual é o propósito da tribulação? É um dia de angústia para Jacó. A igreja não rejeitou a Cristo, a igreja aceitou a Cristo. Quem rejeitou a Cristo? Os judeus rejeitaram a Cristo. O propósito da tribulação, primeiro, é vir sobre todo mundo, a ira de Deus sobre todo mundo. O que é a tribulação? É a ira de Deus. Porque Deus lançaria a sua ira contra a sua igreja, a sua noiva. A noiva não é alvo da ira, a noiva é alvo das bênçãos e da glória de Deus. Aleluia. Então você não passará pela grande tribulação. Há um outro argumento que a gente fala no livro de Apocalipse, que a gente fala que é o argumento do silêncio. Quem é contra essas visões que eu estou apresentando, diz: mas é o argumento do silêncio. Ok, então você tem 19 vezes a igreja do capítulo 1 ao 3 em Apocalipse. Você tem 0 referências à igreja do capítulo 4 a 21. A igreja só volta a aparecer no capítulo 22. Eles falam: isso é o argumento do silêncio. Bom, existem inúmeros argumentos. Eu trouxe apenas alguns para você entender que nós defendemos que a igreja não passa pela grande tribulação. Porque nós dividimos os povos, de acordo com a Bíblia, em 3 grupos. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Judeus, gentios e igreja. Nós temos aqui a ira de Deus. Ela cairá sobre os judeus que o rejeitaram, sobre os gentios que continuam rejeitando. E a igreja será tirada. Há um plano de Deus com Israel. Israel deveria ser luz para os gentios, mas Israel não foi. Mas durante a grande tribulação, Deus vai levantar 144 mil, que é outra lição que a gente vai ver depois. Então, aqui vai acontecer todo um desenrolar profético com relação a Israel e igreja. Mas nós separamos igreja e Israel. Quem é a igreja? Jesus disse: edificarei a minha igreja. Por isso, não falte no próximo evento, que eu coloquei aqui também, porque você vai aprender sobre quem é a igreja. A igreja. Então, igreja e Israel são questões diferentes. A igreja não é a igreja do Antigo Testamento, não. A igreja, ela nasceu com Jesus em Pentecostes. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então venha aprender sobre eclesiologia e repita comigo: a igreja não passará. Você crê nisso? Glória a Jesus. E aí, só para você ver um outro infográfico, era da igreja. Igreja sobe, começa aqui o desencadear de todos os demais eventos. Grande tribulação, milênio, lá em cima, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Não falte semana que vem, tribunal de Cristo. Vai ter uma mensagem especial para você, bodas do Cordeiro. Depois, a vinda dele em glória, o milênio, juízo final, novo céu e nova terra. Glória a Deus. O arrebatamento é um evento desencadeador. É a partir dele que o resto inicia. Vamos para a terceira pergunta. Quem participará do arrebatamento? Quem? Aleluia. Quem participará do arrebatamento? Aleluia. Eu também. Nós, a igreja de Jesus. Olha o que está escrito lá: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Eu grifei: irmãos. Os irmãos não passarão, ou passarão pelo arrebatamento, estão dentro do arrebatamento. Que mais? Os demais, o pessoal de fora não tem esperança, mas nós temos uma esperança. E por que nós temos essa esperança? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, logo ele vai fazer isso. Olha o argumento: se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, você está dentro desse pacote. Então, na continuação ele diz: dizemos pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não iremos na frente, vamos juntos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em quem? Em Cristo. Quem estiver em Cristo.
Então, quem vai participar do arrebatamento? Os vivos em Cristo e os mortos em Cristo. Quem tem Cristo, quem recebeu Jesus, esses participarão do arrebatamento. Então, é só estar em Cristo. Aí, tem um outro texto, na sequência ele diz assim: depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, use essa mensagem para fazer o quê? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se eu dissesse para você que você passaria pela grande tribulação, é motivo de consolo? Você vai sofrer, meu irmão, mas tu vai passar na mão do cão. O diabo vai pisar em você na grande tribulação. Você vai estar na mão do capeta. Se eu falasse isso, é motivo de esperança? Não. Mas quando eu digo que a igreja será arrebatada para estar com o Senhor nos ares, isso é motivo de consolo. Isso é motivo de dizer: quem morreu não vai ficar ignorado. Porque uma das perguntas dos Tessalonicenses é: o que acontece com os nossos irmãos que já morreram? Nós vamos ver o Senhor chegando, mas ok, o Senhor chega, e quem morreu, o que acontece com eles? Quem morreu em Cristo é ressuscitado, e quem está vivo é arrebatado. Então todos vocês têm esperança. Há esperança para todos. Há esperança para todos nós. E aí eu pergunto, a pegadinha, casca de banana que ficam jogando para nós aí: o arrebatamento é secreto? Você já viu algum pré-tribulacionista falando que o arrebatamento é secreto? Tem um povo aí que fica aí para tirar onda com a gente. É o tal do arrebatamento secreto. Tem um arqueólogo aí que fica aí cutucando a gente do arrebatamento secreto. Tem uns outros irmãos aí que ficam cutucando a gente do tal do arrebatamento secreto. O tal do secreto. Vamos ler aqui Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo oferecido-se uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, diz o texto, o que está em amarelo? Aparecerá segunda vez, sem pecado. Para quem que ele vai aparecer? Aos que o aguardam, aos que o aguardam, aos que o aguardam para a salvação. Para quem que ele vai aparecer? Não é secreto. Ele vai aparecer para quem o aguardam. Quem o aguarda o verá. Quem o aguarda o receberá. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os romanos, ele apareceu para os outros povos, ele apareceu para os seus discípulos. Ele apareceu para os seus discípulos. E deixa eu te mostrar uma palavra. A palavra que está no aparecerá é o seguinte: ele vai permitir-se ser visto. Para você, Jesus vai se revelar. Para você será claro, para você será cristalino, para você será visível. Agora deixa eu te dar mais uma dica. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, tem uma palavra: ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Glória, glória, glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai ouvir. Você vai ouvir. Tem 3 sons. Pode até ser invisível para o mundo, mas tem 3 sons. Tem uma palavra de ordem, tem voz de arcanjo e tem trombeta de Deus. Pode ser até invisível, mas vai ter um barulho tremendo que você vai ouvir. Você vai ouvir. Agora presta atenção nesse texto de Atos 9, só para você entender um mistério. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz.
E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E os homens iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. A igreja vai ouvir um barulho glorioso e vai ver o nosso Senhor. Quem ficar na terra, eu não tenho nem noção, mas é uma questão que eu tenho certeza que vai ser um barulho de glória. Vai ter glória a Deus lá nas alturas, vai ser pentecostal, como diz, no céu é pentecostal, aleluia. Vai ser um barulho de glória. Vai ter voz de arcanjo, vai ter palavra de ordem, vai ter trombeta, vai ter orquestra, vai ter tudo, irmão. Glória a Jesus, vai ser glória. Então, essa casca de banana que querem jogar para nós não vai pegar, porque nós vamos ser levados, não vamos escorregar nessa casca. Amém? Quarto, revelação. Arrebatamento e revelação são a mesma coisa? Olha só, a gente diz que o arrebatamento e tem a vinda gloriosa para que todo mundo veja. São a mesma coisa? Vamos ver. Não. Primeiro, Jesus vem e permanece nos ares para a igreja, no arrebatamento. Na revelação, Jesus vem e pisa na terra, no Monte das Oliveiras. Jesus vem buscar os santos no arrebatamento, só a sua igreja. Na revelação, ele vem com os santos. Eis que vejo o Senhor com milhares de seus santos. Você vai estar junto com Cristo. Onde ele estiver, você vai estar. Onde ele estiver, você vai estar. Preste atenção nisso. Porque tem um detalhe que alguém fala assim: ah, mas não era para ir no céu, por que a igreja vai voltar para a terra? Tinha crente que não aceitava. Por que eu vou voltar para a terra? Porque o texto diz: onde Jesus estiver, estarás vós também. Se Jesus estiver no céu, você está no céu. Se Jesus estiver na terra, você está na terra. Se Jesus estiver no novo céu, na nova terra, você está no novo céu, na nova terra. Se Jesus, onde Jesus quiser ir, depois do arrebatamento, você vai junto com ele. Você é a noiva. E depois vai se tornar esposa do Cordeiro. Onde o marido vai, a esposa vai. Meu irmão, pega esse mistério. Aleluia. Cristo recebe a esposa no arrebatamento. E depois ele vem com a esposa. Ele não é precedido de sinais, é iminente o arrebatamento. A revelação, os sinais predizem o evento. São vários sinais. Os sinais de Mateus 24 são do período da grande tribulação. Os sinais dizem que ele está voltando. No arrebatamento haverá um tempo de bênçãos e consolo. Lá na revelação vai haver destruição, juízos. No arrebatamento tem vínculos, vinculam-se os crentes fazem parte. Depois são as nações Israel, os gentios e Israel. O arrebatamento é num abrir e fechar de olhos. Lá todo o olho o verá na revelação. Na tribulação, no arrebatamento começa a grande tribulação, quando acontece o arrebatamento. A revelação tem início, quando Jesus volta na revelação, inicia-se o milênio. Termina a grande tribulação. Cristo vem com a resplandecente estrela da manhã, mas para aqueles que não o esperam, ele vem como o sol da justiça. A estrela da manhã é brando, mas o sol da justiça, o sol da justiça. Nós temos aqui há um ditado judaico que diz o seguinte: a misericórdia do Senhor são as causas que não sermos consumidos, está na Bíblia. Agora, eles têm um ditado que diz o seguinte: o anjo do julgamento, o anjo da bênção tem duas asas. O anjo do julgamento tem uma asa só. O que ele quer dizer? A bênção chega rápido. Só que o julgamento, ele tarda, mas ele não falha. Ele pode até demorar a chegar, mas o julgamento chegará. Então Deus é longânimo. Deus deu tempo para que se arrependessem. Quando você está lendo as cartas de Apocalipse, diz assim, falando a carta à igreja onde está Jezabel: dei tempos para que se arrependessem, mas eles não se arrependeram. Mas agora eu venho com juízo. Então Deus dá tempo para que o povo se arrependa. Então Deus dará tempo para eles. Então revelação é uma coisa e arrebatamento é outra. Tópico 2, os milagres do arrebatamento. O primeiro deles é a ressurreição. Deixa eu falar desse tema tão relevante. A ressurreição é um milagre. Preste atenção nisso aqui.
Deixa eu te explicar um pouquinho sobre como era, para onde iam os mortos antes de Jesus. Todos que morriam iam para um lugar chamado Seio de Abraão, para quem é fiel. Há um abismo e há um lugar de tormento. Essa caixinha quadrada aqui, ó, essa caixinha retangular. O que é isso aqui? Isso aqui na Bíblia é chamado de Sheol ou Hades. Sheol ou Hades, ou mundo dos mortos, era isso. Todos que morriam vinham para o Sheol ou para o Hades. Só que o Sheol e o Hades têm 3 compartimentos. O primeiro compartimento, Seio de Abraão, lugar de justos. O abismo é o que separa um lugar do outro, onde tem anjos presos. E o lugar de tormento é o lugar, se você pegar a parábola do rico e Lázaro, você tem essa ilustração muito claramente. Que na verdade, há uma discussão se é parábola ou não. Eu particularmente não acho que seja parábola, mas não é a discussão de hoje. Amém, glória a Deus, seguimos aqui. Isso é para um outro momento. Ok? Então, deixa eu mostrar a ilustração. Isso aqui, vamos falar assim, que é o mundo espiritual. O lago de fogo lá é para frente, é a segunda morte. Deixa eu mostrar aqui, Jesus veio ao mundo, nesse plano aqui, o primeiro céu, no plano nosso plano, mundo. Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu, ele foi para o Hades e para o Sheol. Jesus não foi para o inferno. Presta atenção no que eu estou falando. Jesus foi para o Hades. Onde é o Hades? Algumas Bíblias vão traduzir Hades como inferno. Mas Jesus foi para o compartimento bom, onde é chamado Seio de Abraão. Jesus não veio para o lugar de tormento. Jesus prega aos espíritos em prisão. Aí Efésios 4, ele pega esse povo aqui, presta atenção agora, e leva eles, transporta o Seio de Abraão para o terceiro céu, para o paraíso. Então aqui ó, ele anulou esse espaço aqui, ele botou um X lá, fechado, e transportou eles para lá. Paulo vai falar nas suas cartas que agora estamos no terceiro céu. E aí no terceiro céu, abaixo do trono. Um dia o pastor falou, o pastor Erivelto vai explicar o negócio de quantos céus tem. Bom, na Bíblia, o judeu fala de 7 céus. Mas a Bíblia se limita a dizer, tem o primeiro, tem o segundo, que é onde está ali o espaço, os ares. O segundo céu vamos falar de ares. E o terceiro céu onde está os santos. Acima do terceiro está quem? O trono, os anjos e o trono de Deus. E Jesus então agora está onde? Jesus não está no terceiro céu porque ele ressuscitou. Jesus é a primícia dos que ressuscitaram para nunca mais morrer. Jesus está no trono. E o que vai acontecer com Jesus quando acontecer o arrebatamento? O texto diz, ele tornará a trazer com ele. Ele tornará a trazer com ele. Jesus vai, quando na sua vinda, ele vai pegar esse pessoal que está no terceiro céu e vai ressuscitar. Olha o texto, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos, vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Deixa eu dizer outra coisa para você. Estamos falando de dormir, e tem um povo que prega uma tal de sono da alma. E o dormir nosso é o dormir do corpo. Guarda isso, pega, não é sono da alma, é dormir no corpo. É o caixãozinho, é o corpinho do indivíduo que é colocado na terra. Presta atenção nessa palavra. A palavra que está ali no texto, dormir, é koimaiomai. É quase japonês. Koimaiomai. Essa é a palavra dormir. O que é a palavra cemitério? Koimeterium. Koimaiomai, koimeterium. Cemitério é lugar de alma ou de corpo? Corpo. Quando o indivíduo está no caixão, o que parece que ele está fazendo?
dormindo. Então, a tua alma, meu irmão, minha irmã, está consciente, porque o texto bíblico não mostra sono de alma. Não cremos, stop, não cremos no sono da alma. Por que não? Leia isso aqui comigo, 2 Coríntios 5:8, mas temos confiança e desejamos antes deixar este para habitar com o... O que Paulo está dizendo? Ele está falando de morte. Ele está falando que quando deixar esse corpo, vou estar com o Senhor. Porque quando você for arrebatado, você vai ser transformado. Quando você for ressuscitado, seu corpo será, ele explica isso em Coríntios 15, será transformado. Outro texto. Portanto, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Tenho o desejo de partir e estar com quem? Com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Ele disse, vou estar dormindo na cama de Jesus? Não. Quando eu partir, eu vou estar com Cristo. Então, quando o seu parente falece, quando o seu parente que crê em Jesus, ele está no terceiro céu, ele está consciente, ele está simplesmente aguardando a hora da trombeta soar, porque aí ele será ressuscitado para nunca mais, para sempre viver com o Senhor eternamente, como Jesus é. Deixa eu te dar mais uma questão. Um infográfico, não vou entrar em todos eles, mas só para você entender. Jesus é a primícia dos que dormem. Há mais de uma ressurreição. E aí as pessoas que nos criticam querem dizer, então vai ter uma ressurreição, outra ressurreição e outra ressurreição. Então tem um monte de ressurreição. E tudo é a primeira ressurreição? É. Jesus é a primícia da primeira ressurreição. E a igreja é arrebatada. E um monte de gente vai ressuscitar. E durante a grande tribulação, as duas testemunhas também morrem. São duas testemunhas, o texto não diz que são dois anjos, são dois homens. Dois homens morrem, ficam 3 dias e meio, seus corpos expostos na cidade de Jerusalém, e eles ressuscitam e sobem ao céu. E no final do capítulo 20, quando Jesus descer com a igreja em glória, há uma ressurreição dos mártires que morreram na grande tribulação. Portanto, o texto de Apocalipse 20, que eu coloquei aqui em cima, bem-aventurados os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Ressuscitam para entrar no milênio. Então olha só, nós temos gente aqui, ressuscitando na primeira ressurreição, mas tem as duas testemunhas que ressuscitaram também, na primeira ressurreição, tem o arrebatamento e tem Jesus que é a primícia de todos que ressuscitaram. Agora, tem uma segunda. A segunda é a segunda morte. Eles ressuscitam para ser julgados e lançados no lago de fogo. Então há 2 tipos de ressurreição. Mas no arrebatamento, o primeiro milagre que acontece é todos os santos que morreram em Cristo até o dia do arrebatamento ressuscitarão. O segundo milagre é a transformação. É a transformação. Se for hoje, você será transformado. Aleluia. E aí está escrito de novo. Aí Paulo, em 1 Coríntios 15, 52, ele revela o mistério. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, num corpo que não é corruptível. E nós, os vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Terceiro milagre. Então os mortos ressuscitam. Primeiro milagre, a transformação do nosso corpo. Segundo milagre. E agora o estágio máximo da nossa salvação. Na soteriologia é a glorificação, onde você tem agora um corpo glorioso, isento do pecado. Olha aí, a gente tem alguns textos. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo.
E se com ele sofremos, também com ele sejamos glorificados. Outro texto. Porque aqueles que de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Você será glorificado, seu corpo transformado. E o que isso significa? Eu vou mostrar para vocês. Não vou entrar aqui na questão, mas alguns calvinistas gostam desse texto, mas esquecem da primeira parte do versículo. E aqueles que Deus de antemão conheceu, a presciência de Deus. Por causa da presciência, ele os predestina. Então a predestinação tem uma base. Qual é a base? A presciência divina. Muito bem. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. O que acontece na salvação? Quando você aceita Jesus, a salvação atua no seu passado. Você é justificado. Todos os seus pecados são perdoados. Resolveu o seu problema do passado. Agora, no presente, você está vivo. Jesus está te santificando. Você está num processo da salvação chamado santificação, processo contínuo. Deus está atuando na sua vida. E aí você aqui está sendo salvo neste momento do poder do pecado. Você está resistindo ao pecado. E agora, quando acontecer no futuro a glorificação, no arrebatamento da igreja, você será salvo da presença do pecado. Porque hoje você luta contra o pecado. Você fica, ai Senhor, eu vou na igreja ou não vou? Fico aqui assistindo esse filme da Netflix ou eu vou na igreja? Eu fico assistindo futebol na quarta-feira ou eu vou no culto da palavra? E você fica aí lutando, e lutando, e lutando. Você luta contra si, porque algo aqui fala, fica assistindo o jogo do Corinthians. Outro fala, vai para o culto da palavra. Outro fala assim, vamos. Outro fala, vai. É uma luta, é uma luta. Só que quando o seu corpo for glorificado, você só vai dar glória, você só vai dar glória, aleluia. Vai passar, tudo isso vai passar. Tem alguns fatos adicionais e a gente vai terminando, tópico 3 da nossa lição. Fatos adicionais, deixa eu mostrar uma coisa importantíssima. Arrebatamento não existe? Alguns querem dizer que isso não existe. Só que lá em Gênesis 5:24 está escrito assim: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Enoque não morreu, Enoque foi levado. Ninguém mais viu Enoque, Enoque foi levado. Então já tinha um prenúncio do arrebatamento. Tem mais um. Tem um nosso irmão, o profeta Elias. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, coisa de pentecostal, os separou um do outro. Mas Elias subiu aonde? Para o céu no quê? No redemoinho. Se você falar carro de fogo, zero para você. Ele não subiu num cavalo de fogo. Ele não subiu num carro de fogo. Elias subiu no redemoinho e foi para o céu. Elias também é um prenúncio do arrebatamento. Muito bem. Deixa eu passar agora para terminar. Pega essa visão. Tipologia bíblica. José é um tipo de Cristo. José, quando estava no Egito, vocês sabem a história. Ele passou na casa de Potifar, foi vendido pelos seus irmãos. Passou na casa de Potifar. E ao estar na casa de Potifar, ele foi caluniado, foi preso, ficou na cadeia, interpretou sonhos, interpretou o sonho de Faraó e foi colocado como governador do Egito. No seu sonho tinha 7 anos de bonança, vacas gordas, de espigas boas, 7 anos de bênção, e tinha 7 anos de extrema pobreza, fome sobre a terra. Quando ele foi elevado ao cargo de governador do Egito, foi-lhe dada uma mulher para ele casar, a filha de um sacerdote. Ele casou-se com uma mulher gentia, uma noiva, uma virgem pura. Ele casa com a filha de um sacerdote. Durante o período da bênção, na hora da bênção, ele está casado. Jesus leva a igreja para estar nas bodas do Cordeiro, para estar no tribunal de Cristo recebendo galardões. Durante um tempo de 7 anos nós estamos com Cristo. Só que depois veio a fome. Quem que o rejeitou foram seus irmãos.
Então depois ele vem tratar com seus irmãos. Quando seus irmãos vão ao Egito? Somente no período da seca, da fome. Aí Jesus vem com a igreja, já casado. E aí ele estabelece o seu reino. E aí os irmãos vão reconhecer quem é ele. Quem é esse? Com as suas mãos. Que feridas são estas, Senhor, em tuas mãos? Que feridas são estas, Senhor? Ele vai dizer, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Mas Jesus é maravilhoso, Ele vai perdoar, eles vão reconhecer, e vai ter um final feliz, porque aquele que estiver vivo, o remanescente, será salvo. Romanos capítulo 11 diz que o remanescente será salvo. E eu termino com esse versículo de João 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu fazer algumas recomendações para vocês que estão estudando teologia, escatologia. Esses são 3 livros importantes, 3 livros bons sobre o tema. E manuais de escatologia que são da nossa linha, da linha pré-tribulacionista. Só para você ter uma ideia, esse livro do arrebatamento tem mais de 400 páginas. É um livro para falar do que eu resumi aqui em 50 minutos, 1 hora, mas tem 400 páginas, muitos argumentos eu não disse, eu não falei, porque não cabe, não é possível dizer tudo o que eu gostaria de dizer, mas fica aí a dica, e vai orando, porque está saindo um novo projeto, e em breve, estou lançando um livro, um e-book por enquanto, um e-book, está saindo aí, está saindo. Se você quiser participar, entra nesse grupo do WhatsApp e eu vou te atualizando. Você entra num grupo do WhatsApp e eu vou te falando quando está em revisão. O pastor Carlos está fazendo a revisão. Vai para lá, vem para cá, volta, corrige, arruma. Está em processo, está em processo. Mas glória a Jesus, vai orando. Deus abençoe, pastor, Deus abençoe.